O que os caras falaram de remuneração aí? Não venha pensando nisso. Porque o que a gente vai falar de remuneração, ele é muito pequeno com relação a tudo que você tem que ter pra depois olhar pra caixa de remuneração e falar assim, isso eu adapto, isso eu faço, é combustível, é lenha pra queimar. Como é esse negócio lindo? O que é esse, o que é esse negócio e o quanto ele mudou tua vida? Forma de pensar, é uma forma de agir, é uma forma de colaborar, né? Você sempre coloca o outro em perspectiva. Se a empresa se ela pensa só nela, ferrou, porque ela tá dentro de um ambiente que tem pessoas que trabalham, que tem a natureza que dá condições. Se eu consumo essa natureza sem cuidar, eu como o meu próprio planeta que tá dentro de um espaço e daqui a pouco não tem mais espaço pra mim. Eu morro. Não adianta falar que é lean, mas não conseguir mudar essas características essenciais. Seja de um produto, seja de uma política, seja de um movimento de transformação, inclusive de regras, né, na política de remuneração, o outro pode contribuir com visões diferentes, né? E aí a gente, né, como técnico, volta para dentro de casa, faz estudo, avalia a viabilidade, seja de legislação, técnica, de orçamento. Evitar o desperdício, né? Evitar as perdas ao longo do processo. Onde você encontrou? Que desperdícios você destacaria num processo de remuneração? Porque você é de remuneração, né? Eu posso deixar de premiar uma pessoa super bacana na companhia, por conta aí, não, ela precisa ter 12 meses da empresa, precisa ter avaliação XYZ, quando na verdade ela teve mega potencial se ela fosse para uma outra área e que ela não está feliz ali. Ou o que acaba ocorrendo? Eu enrijeço tanto que ela vai para o componente. Cara, qual é a tua aversão ao risco? O pessoal fala assim, mas como é que eu faço microteste assim? Como é que eu testo com pouca gente? A empresa não dá para fazer isso. Não é só olhar o pacote de remuneração, você precisa de outras áreas, você precisa de outras pessoas e pensamentos que corroborem uma jornada completa, né? As pessoas não sabem o que querem. E aí parece um contraponto no Lean, né? Porque se eu quero saber, se eu quero entender as pessoas, entender é diferente de satisfazer os caprichos individuais. Olá! Hey! Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, esse espaço que é a Carreira Miller abre para conversas inteligentes. E toda semana tem um convidado especial para alimentar a gente aqui, né? Porque a gente precisa aprender muita coisa. Fernanda Futada, minha companheira aqui de conversas. Quem tava aí deu um pulo, né? Você tava dormindo. É pra acordar, filho. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Ó, recadinhos rápidos aqui, ó. Aqui. Então, você corta aqui. Corta pra mim. Ó, se você tá nos vendo agora pelo YouTube, se inscreve no nosso canal agora. Se você curtiu o vídeo, dá um like, porque toda vez que você dá um like, a gente consegue mandar esse vídeo pra muitas outras pessoas ali que tem relação ali com o mundo que você também desfruta de trabalho, de conteúdo, né? E é muito legal isso pra gente. Se não gostou também, coloca aí, cara. A opinião aqui, a gente tá aberto pra tudo, né? Eu acho que o crescimento tá na discórdia, assim, boa parte dele, né? O que hoje é evitado, né? O sistema nosso imunológico fala assim, não quero quem pensa diferente. Não, aqui pelo contrário. Que se pensar diferente, tem espaço pra sentar com a gente também, numa boa, tá bom? Isso aí. Se tá nas plataformas de streaming agora, você tá correndo? Colocou o podcast pra correr, tem gente que faz isso. Você tá lavando louça? Seja lá onde for, dá uma paradinha, seca a mão, dá um follow ali se estiver no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, não sei. Segue o nosso canal, porque toda quinta-feira às 10 tem um episódio novo. Aliás, se você segue, você vai descobrir que na noitezinha da quarta ali, ele já aparece pra você curtir, tá certo? Tá certo, Fer? É isso aí, tá certo. Ó, então hoje, a convidada de hoje, um bate-papo especial, é uma pessoa que não sossega, gosta de estudar pra caramba, hein? E foi numa postagem que ela disse o seguinte: a área de remuneração sempre foi taxada como burocrática, focada apenas em garantir o cumprimento do orçamento de pessoal e pouco ou quase nada criativo. Só digo uma coisa, sabe de nada, inocentes. Débora Viana, vem pra cá e conta pros inocentes o que é que eles ainda não sabem. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Olá, tudo bom com vocês? Tudo jóia. Joia.
Esse boa Nossa tarde. Senhora. Esse boa Ah, é. tarde Eita. vem num momento assim que você fala assim, uau, esse agora é uma madrugada. Cara, fica Mas com é boa... tarde, né? Se for madrugada. Exatamente. Não é? Boa tarde da noite. Conecta rapidinho com o café, no cheiro de um café. Nossa, sim. Nossa, cara. Você gosta de podcasts, Débora? Você costuma ouvir Eu alguns assim? adoro, gente, vários, mesmo? de assuntos diferentes. Uhum, tem muita coisa, E né? é muito legal, né? A Fernanda estava falando, não, quando você está ali lavando louça, aí você está lavando louça, você está tomando banho, é o momento que você tem, então bora. Uhum. Cara, ouvir podcast tomando banho é muito bom. Eu me sinto muito produtiva. Mas você coloca o celular alto? Como é que vocês botam uma caixinha de som? O que você Eu faz? ponho alto lá e os vizinhos que lutem. É mesmo? Caraca, meu. Ô, tem fone de ouvido à prova d'água já? Eu sei que tem caixinha de som à prova d'água. É, a caixinha tem. Eu nunca testei, né? Dá um Não, o pouco de celular medo. o celular é a prova d'água. Eu já pulei em piscina com ele, mas não sei se eu ficar arriscando muito o banheiro assim, não. Depois estraga. Não, mas bota no saquinho, tem aquele tipo de corrida, e tá aí você resolvido. deixa. Pode Ou então crer. você deixa num lugar mais protegido. É. Boa. Débora, você viu que eu citei aqui logo de cara uma postagem tua, né? E quando eu vi aquela tua postagem, ó, convido você a conhecer o LinkedIn da Débora. Se você já quer se conectar, eu acho que a Débora depois ela vai avaliar se ela quer se conectar com você. Brincadeira, mas dá uma olhadinha. Mas nessa postagem, você colocou uma série de livros. Só rapidinho, o LinkedIn dela é Débora Lopes Viana, com 2 N's. Exatamente, com 2 N's, boa. Ah, no nosso diário de bordo também, lá o quintodiaútil.com, a gente sempre coloca Vai todas as ter. informações, dica Uhum. de leitura tua e tudo mais, né? E aí, quando você colocou essa postagem, eu falei, caramba, nós já somos conectados, né? Eu falei, poxa, eu tenho conexão com a Débora aqui, mas acho que a gente já tinha batido um papo, né? Eu acho que eu não me... Já, Né? Eu lembro já sim. do Mercado Rio, você tinha feito uma conexão uma vez, né? Eu lembro de ter trocado algumas mensagens, a gente chegou até a conversar. Falei, poxa, cara, é isso, é o que a gente fala, sabe? Tipo, é além das fronteiras de remuneração. E foi legal que você falou assim, se alguém pensa que a nossa área é só isso, você tinha um monte de livros, e a grande maioria, modelo Toyota, Lean, né? E aí tudo que tem de adaptação para startup, eu falei, Sim. não, vamos tentar, tem que trazer a Débora para cá, né? Você conta pra gente quem é a Débora, o que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando? Eu já vi que ler você gosta de bastante, mas o que mais? Nossa, eu, né, tenho uma filha que é linda, apaixonada por ela, que é a Duda, tem 1 aninho e 2 meses, então, né, meu momento e minha vida tá com ela é muito gostoso, então a gente aprende o tempo todo, é muito, muito bacana. Eu gosto, assim, né, de estar com as pessoas, né, bacanas, com a família. Sei que nesse período aí a gente tem ficado distante, então eu sinto falta de estar mais próximo das pessoas. Tomar meu vinho, falar de coisas bacanas, ter papos inteligentes, assistir uma série, ou seja, né, muito diverso, né? O Sim. gosto é bacana, a gente o tempo todo está recebendo informação de, às vezes, algo, né, que você está vendo, está escutando, está fazendo, e te inspira. Pode isso aí. crer. E me diga uma série boa, vai, que você indicaria ali. Bom, a última que eu vi foi This Is Us, Ai, né? maravilhosa. Muita questão familiar. Muito. E aí você ri, você chora, você principalmente. se vê, você pensa na tua família, Sim. você pensa em possibilidades, né? Então, e cada um, né? Cada personagem com seus desafios de vida, né? É o ser humano, né? A essência. Sim. E isso que me mais cativou na série. Então, essa foi a última. E eu maratonei algumas também, né? Sim. E a Duda, te deixa assistir série assim? Como é que é? Então, a Duda dorme cedo, ponto positivo, e dorme a noite toda, então Nossa, assim, né, que uma presente. bênção. Então, 8 horas da noite ela está dormindo, então, eu costumo ver mais as minhas séries no final de semana, então, dormiu, falei, então vamos embora, vamos Vinhozinho, maratonar. Vinhozinho, série, tchau. E depois Vinhozinho, série, cobertor, vinho, já era. pipoca, Gente, se eu aí você faço fecha tudo uma isso, eu pizza. Se eu faço tudo isso, eu durmo. Eu tô numa fase que ou eu tomo um vinhozinho ou eu assisto uma série, porque se eu misturar os dois, eu durmo. Cara, sabe o que você é? Como que é o nome? O que você é? Alcoólatra, Não.
Você é como é? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Cringe. Cringe. Bom, você já não sabe falar, você é. Então, Exatamente. Eu tive que procurar no Google. Eu descobri assim, eu não sabia. Aí eu falei, putz, não sei, deve ser ruim não saber, né? Aí eu procurei no Google. Aí eu descobri que não saber é ruim, mas não saber e procurar no Google é pior. é Ou cringe. seja, eu sou cringe mesmo. Eu também não sabia dessa. Você sabia dessa, Débora? Não, eu não sabia. E aí dá uma assim, peso, falei, nossa, tô velha. Que nada. Imagina. Pô, mas esse negócio desse... É muito doido isso que a gente tá ficando desatualizado até nisso. Como é que você falou, Fernanda? Nós já ficamos tiozões antes... A gente virou tiozão antes dos nossos pais, porque meus pais, né? Eu tenho 28 anos. Eu tenho certeza que com 28 anos eles não eram tiozão. Uhum. Eles ainda estavam ali na crista da onda, aquelas que usam a expressão. Aí, pronto, crista da onda já é uma expressão. Mas, ó, eu não sei, a definição disso você tava vendo, né? O cara, quando vê a definição, eu já tô, vixi, eu já tô dentro. Eu olho pro celular, sabe, Débora? Eu pego o celular, assim, às vezes, aí a Fer um dia falou assim, pô, procura tal pessoa no Instagram. Nossa, não, Aí eu entrei fala assim- quem é. Foi a Isis Valverde. Ah, pois é. Você tem essa informação. Aí eu olhei assim e tal. Ó, quando você pega o celular assim, quem não tá vendo a gente no YouTube não vai poder dar risada, Débora. Mas eu peguei o celular assim, ó, com aquele Pra ver ele indicador. chegar. É, exatamente. Aí você bota ele aqui à distância, porque já tem uma dificuldade. Aí eu cliquei. Isis, ô Fer, mas eu não tô conseguindo aqui. Eu entrei na área pra mandar mensagem, né? Ele entrou no direct, tava procurando. E quando ele Putz, começou a procurar, eu pensei assim, nossa, meu, o Emerson tá conversando com a Isis Valverde. Não, eu entendo bem vocês aqui, ó. Ah lá, tá o vendo? amigo, tipo, aí você olha, calma aí. Cara, se ele... O Linhares, a gente É bem entrevistou o assim. Antônio Linhares, já que ele fala que a gente é ciborgue, que a gente usa, né? Ele falou assim, que já viram um ciborgue? Ciborgue não é aquele robozão lá que você vê, não sei o quê. Você usa óculos? Então você é um ciborgue. Ah lá, pronto. E quanto mais, Faz sentido. e quanto mais escorrega esse óculos pelo nariz assim, Débora, mais Mas ciborgue. mais Não, ciborgue. e aí aí você fica assim. É. O tempo inteiro. Cara, eu tô Automático. muito nessa. Débora, mas ó, momento super gostoso que tá com você aqui, porque como é que... eu quero começar de uma parte que a gente vai falar muito aqui, né? E eu acho que isso tem um pouco da relação. Como é esse negócio Lean? O que é esse... Lean? O que é esse negócio e o quanto ele mudou tua vida, se eu posso dizer assim? Nossa, pergunta, né? Pergunta difícil, né? Na verdade, é difícil porque o Lean, ele trouxe só benefícios para minha vida, né? E eu não conhecia, né? A gente está falando aí de um modelo que tem muitos anos, começou lá no pós-guerra, e o que a gente está falando de Lean agora, né? Depois de tanto tempo. E o Lean, sim, ele mudou minha vida, foi através desse contato, né, que eu tive com ele, que várias coisas começaram a fazer sentido na minha visão e que agregaram bastante, tanto a minha vida pessoal, quanto a carreira, com uma forma de pensar, né, que o Lean não é um leque de ferramentas, né? Você tem várias, né, possibilidades, mas ele é muito mais uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento e onde o indivíduo, a pessoa está no centro disso tudo. Então, assim, é filosófico, é técnico, é maravilhoso. Uhum. Olha, você diz uma coisa, né? Tem uma palavra grega para isso, é metanoia, né? Então, eu acho que você pegar um país como o Japão pós-guerra, perdeu, né? Você tá derrotado, você tem uma nação ali, como é que você se reconstrói? Tava vendo um pouquinho sobre isso, né? A Startup Enxuta, né? Quando o Riz começa a falar um pouquinho, ele fala, pô, os caras não conseguiram ter os maquinários que os americanos tinham para fazer aquela produção em linha gigante, né? Porque você fala, muito investimento, você tem que produzir muito. Como é que eu produzo pouco e como é que eu customizo? Como é que eu dou velocidade para isso, né? Depois de escrito o livro, aí você olha e fala, pô, é 10, né? A gente vem, agora os caras adaptam isso para startups, né? Mas tem uma sacada dessa, de falar, a gente não precisa ter armazém gigantesco, a linha de produção, você pode ir fazendo por etapas, né? Uhum. É sensacional, né? O maluco que fez isso saiu de umas caixinhas meio doidas, aquelas impostas, derrota de guerra, né? Condição econômica do país, para reconstruir um Japão, né, meu?
E não só de pensamento, né, de ideias, mas de disciplina, né, o japonês tem muita disciplina. E quando a gente se disciplina e quando a gente gosta do que faz, aí você se dedica ainda mais, a sua disciplina é maior, né? Você servir aquilo que faz sentido, né? Quando você vê sentido, que também tem impacto no outro. Então, o Lean, ele tem o pensamento Lean, né? Quando a gente fala que tudo começa com uma mudança de pensamento. E muitas empresas aí, né, provavelmente, que vocês também atuaram, tem aí no discurso, eu sou Lean, né? É uma startup, mas que na prática, né, a mudança de pensamento não aconteceu. Então, ela usa as ferramentas, mas ainda não mudou esse movimento, porque ele é desafiador, né? Você primeiro começa com uma mudança de comportamento e você está falando de gente, né, de ser humano, de perspectiva de interesses. Mas quando as pessoas começam a ver valor de que o que ela está fazendo faz sentido e que conecta, tem um propósito com algo muito maior, aí isso tem uma transformação para todo mundo, inclusive para o próprio colaborador, quando ele sai dali, né, do teu trabalho e está junto com a tua família ou na casa. Então, eu acredito muito nessa transformação que o Lean traz, inclusive para a sociedade, inclusive para empresas públicas, né? Tem muita empresa pública que tem implementado o Lean, tem tido sucesso, mas o maior, né, desafio que elas enfrentam realmente é uma mudança de comportamento. Não é sobre você, é sobre o outro, né? É colocar o outro. É quase com a religião essa parada. E quando você falou, é um negócio muito doido que te faz, né? Porque não é sobre você, é sobre o outro. É isso mesmo, assim, você... É uma religião, né? Não, é uma forma de pensar, é uma forma de agir, é uma forma de colaborar, né? Você sempre coloca o outro em perspectiva. E nisso, né, imagina se o Japão não tivesse atuado de uma forma colaborativa para que o país, né, voltasse a crescer, voltasse a ter uma transformação. Então, não é só o meu, né, é o nosso. E essa filosofia faz muito sentido do que a gente tem vivenciado, né, o impacto das nossas ações no outro, na sociedade, na nossa família, e isso se expande. Legal. Eu fico pensando no que você está falando e é duro que a gente está num espaço-tempo muito doido que a gente grava as nossas conversas aqui, então não sei se a tua vai sair antes ou depois, né? Mas eu olho para o nosso povo brasileiro hoje e eu fico pensando que talvez se tivesse acontecido a mesma coisa com a gente, qual é a condição que nós teríamos de fazer uma reinvenção como essa, né? Porque você falou uma coisa importante, é um trabalho colaborativo. Porque quando o indivíduo foca nele, entende que focar nele não é resposta para muita coisa. Eu tenho um modelo de pensamento, né? Eu tenho a minha crença. Então, e ela está baseada num povo lá de trás, né? Você coloca aí 4.000 anos na brincadeira, né? Então, quando eu olho para isso, esse povo, essa ideia já estava baseada num conjunto. Isso é muito impactante porque quando você pensa numa empresa, fala, o que uma empresa é? Se ela pensa só nela, ferrou, porque ela está dentro de um ambiente que tem pessoas que trabalham, que tem a natureza que dá condições. Se eu consumo essa natureza sem cuidar, eu como o meu próprio planeta que está dentro de um espaço e daqui a pouco não tem mais espaço para mim. Eu morro. Sabe, eu coloco a economia, né, a minha receita acima de qualquer coisa. Então, eu como tudo que puder, depois não tem mais o que fazer, não tem mais produto, né? Esse lance colaborativo, eu acho que é a grande questão. Por isso que você disse assim, é metanoia, é mudança de pensamento. Porque não adianta falar que é Lean, mas não conseguir mudar essas características essenciais, assim. Você conhece algumas empresas, não precisa citar nomes, mas que tem esse funcionamento legal, assim? Tem sim. Tem algumas empresas que elas estão no processo de implementação e, olha, até para implementar o modelo, né, não né, você não leva 1 ano, 2 anos, em torno de 6 a 10 anos
para que isso, né, flua de uma forma que é de conhecimento de todo mundo. Então, até, né, quando a gente fala, não, a empresa quer implementar de um dia para o outro, top-down, o modelo, e que isso vai ser um sucesso porque a empresa, o concorrente está fazendo, calma, não é bem assim, já começa errado por aí. Porque é um processo, né? E o processo, ele vai fazendo ajustes, né, em pequenas mudanças que são incrementais, no modelo de trabalho, na forma de gestão, mas ele entende que as pessoas, né, e principalmente a liderança, precisam suportar esse processo de mudança de pensamento. Então, você, de novo, né, traz as pessoas para um processo de mudança, não só no cenário da forma de fazer o trabalho, mas de como isso tudo condiz, né, com um propósito maior. Tem empresas que estão bem avançadas na sua implementação, por exemplo, empresas do setor de saúde, né, tem tido um boom na questão do Lean, pelo modelo de trabalho padrão, pela maior aceleração, por exemplo, de atendimento, menor burocracia, inclusive empresas, né, hospitais federais têm tido uma implementação positiva do Lean. Então, a gente está falando aí de segmento como saúde, a gente fala de segmentos que tem sido muito, muito frequente de tecnologia, empresas de varejo. Isso a gente, quando a gente olha, né, em perspectiva, a gente está falando de manufatura. Olha o quanto, né, de oportunidade tem, independente do setor, independente da área, né, existem oportunidades e possibilidades. Isso é maravilhoso. Sim. Eu tô pensando aqui, né? É muito doido que esse assunto a gente vai viajar aqui agora É filosófico, é humano, é social, né? E quando a gente fala, né, e voltando lá, poxa, o que o Lean mudou? Ele mudou muita coisa na minha vida, né? Até a forma de pensar no sentido de, puxa, não, essa ferramenta aqui, isso aqui é melhor, né? Às vezes uma dureza no sentido de que eu sei que isso aqui é melhor. Não, será que na perspectiva do outro, né? Você pega ideias e constrói, né, de uma forma que faça sentido para o coletivo. Então, não adianta você ter um monte de ferramentas de novo, ter um monte de formas de fazer o que você acha que é a melhor forma de fazer. Se o outro não comprar a tua ideia, se ele não concordar com aquele modelo, não vai fluir, porque não vai fluir para ele também. Então, é muito juntos, né? Vamos lá, juntos. Você sabe que o que me encantou, e tá me encantando, na verdade, pô, tô só um aprendiz nisso, né? Mas a grande questão desse modelo são a construção de hipóteses, né? Porque você inicia um modelo de investigação. O Futura tem uma propaganda que eles repetem ainda, né? Mas eles pegavam lá uma frase, até que eles atribuem, acho que é o Einstein, que diz assim: o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Então, geralmente, o desenvolvimento de produto e qualquer coisa que você quer fazer, ele já está baseado numa resposta, né? Então, eu falo assim, cara, ó, tô fazendo esse aplicativo para os caras aqui. Mas por quê? Não, porque eu tenho certeza, o pessoal tem um problema e é assim. Não, mas será que realmente é assim? Né? É o que você está dizendo. Será que as pessoas querem comprar? Sim. Você mostrou que você tem um livro aí na bancada com você, que é do Simon Sinek. Cadê ele? Tem. Ó, esse aqui... Comece pelo porquê. Recomendo. Comece pelo porquê. Pelo porquê, né? Na verdade, né, nesse livro aqui, é o porquê, né, o motivador, né? E aí você pode aplicar, né, para você, né, fazer também perguntas, mas por quê? Né? Por que esse é o meu porquê? Você sabe que a gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravação sobre esse livro, que houve uma postagem que uma pessoa falou assim, comece pelo porquê coisa nenhuma, tem que começar pelo talento. E pensando até nesse pensamento Lean, começar pelo talento é você estar centrado naquilo que você tem. Então, assim, eu tô me apaixonando pela solução. A gente fala bastante disso, apaixone-se pelo problema. Se você tem um porquê, independente da solução do problema, você tem um motivador. Se você se apaixona pelo talento, pelo que você faz, o que você pode contribuir, você tá colocando
o eu no primeiro lugar, então o que eu sei, o que eu posso fazer, o que eu... Não que isso não seja importante, isso é muito importante, a gente ter autoconhecimento, né? Saber até quais são as minhas capacidades, minhas fragilidades, mas eu acho que isso vem num segundo momento, porque fica muito frágil essa estrutura, né? Porque a partir do momento que eu descubro que eu sou falha, que eu talvez não sou tão talentosa, que talvez tenha alguém melhor que eu, pronto, ruiu tudo, né? Agora, se você começa com o porquê, aí você tem um motivador para falar assim, não, é lá que eu quero chegar, então é por isso que eu quero fazer isso. E acho que quando a gente tem filho, isso deve dar a consciência disso vem muito forte, né? Porque você acaba percebendo de que o teu porquê, o teu motivador não é só aquilo que te satisfaz, aquilo que você acredita, né? É o que faz sentido também para as pessoas que você ama. Então, você sai de perspectiva, né? O seu eu, né? O seu talento, você, e se projeta também no outro, né? Em como trazer o outro para esse porquê e faz essas conexões. Então, família, filhos, amigos, né? Isso traz um valor que vai além, por exemplo, dos seus skills, dos seus interesses de carreira, né? De hobbies, o que está relacionado ao ser humano. E você começa a ver valor, né? Em coisas pequenas, em coisas mais delicadas que no primeiro momento você nem tinha tempo para isso. Sim. Nossa, que sensacional. A gente lê, às vezes, um livro, porque às vezes a gente pega um livro de Lean ali, né? Sei lá, Lean Startup, por exemplo. E aí você lê aquilo, às vezes, e pensa assim, só no trabalho, né? Você faz só correlações técnicas daquilo, né? E, poxa, que presente que a Débora tá trazendo aqui, de trazer essa reflexão e falar assim, olha, eu apliquei isso na educação da minha filha, apliquei isso na minha vida com meu marido, com meus familiares, né? Sensacional. E o Lean, assim, né, tem um princípio que você reduzir os desperdícios, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, a gente está desperdiçando os nossos recursos, né, naturais, os nossos recursos financeiros, quando a gente tem um consumo excessivo, desnecessário, você também está contribuindo para o impacto negativo, né, daquela cadeia. Daquela cadeia que precisa, né, que isso seja sustentável. Então, você fica muito mais, né, preso ao que o teu desejo ou a tua vontade pessoal, ela tem uma estrutura, ela começa a ficar maior, porque você entende que de ponta a ponta, se eu, por exemplo, tenho um consumo excessivo de determinado item, eu posso, ao longo do tempo, né, esse item acaba sendo escasso, né, se a gente está falando, por exemplo, de um recurso natural. Então, você se torna mais humano e mais enxuto, consciente. Sim. A quem passa por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira, né? Não fui eu que falei isso, foi o Tolstói. Mas é isso, né? Tipo, tem gente que tá muito longe desse pensamento Lean aí. Precisa acordar. Você sabe que eu tô procurando aqui, ó. Conversa com a Isis Valverde. Não é. Ela saiu, eu já apaguei, aliás. Toma. Uma amiga minha indicou pra mim uma empresa, eu acho que aqui em Indaiatuba, eu posso chamar assim, ó. O nome é Amadotec. Amadotec. O que os caras têm? Eles têm impressoras 3D, eles têm uma série de equipamentos. Por quê? Porque eles vivem de você falar, você tem uma ideia, vem aqui que a gente constrói contigo. O MVP. Eles existem pra quê? Pra fazer MVPs, assim, né? Então você consegue fazer, às vezes, algumas coisas que... Antes de você botar numa linha, cria aqui um primeiro protótipo, vamos testar essa parada. Eu achei sensacional, aliás, eu tô anotado aqui pra trazer esses caras aqui pra bater um papo com a gente sobre isso, sabe? Você sabe que ontem você me contou a história da sua avó, que falava assim da casa, né, assim, que você não precisa morar tá tudo pronto, todos os armários colocados, por que você não muda? Já tem a casa, já tem a cozinha, já tem... Muda, né? Agora a Lucinha lá, sua esposa, tá ouvindo e tá falando, tá vendo? Falei. Porque às vezes você projeta um negócio de arquiteto. E na sua cabeça. E é MVP isso, né? Tipo, hoje eu tava em casa, tava passando no chão, né? Realidades do home office ali, quem tem um cachorro sabe.
Aí eu tava ali, tava pensando nisso que você falou, né? Porque, e é isso mesmo, a gente fica idealizando, né? Não, quando a minha estrutura de remuneração, quando eu tiver daquele jeito, meu, vai ser top. E você não fez um mínimo viável. E aí, de pouquinho em pouquinho, se você for 1% melhor todos os dias ou a cada revisão, aí você chega no... Não vou falar no 100%, porque acho que difícil, né? A gente Talvez tá sempre em exista. construção. Porque a melhoria é sempre necessária, né? Sim. Mas você vai fazendo melhorias incrementais, trazendo, por exemplo, ideias, né? Você traz as outras pessoas para compartilhar, para trazer ideias, porque tem algumas empresas que até no modelo de prototipagem de ideias, para as pessoas que não tem nada a ver com aquele trabalho, só porque ela pode ter uma perspectiva, um olhar diferente. Então, esses grupos que quando a gente faz construção de MVP, seja de um produto, seja de uma política, seja de um movimento de transformação, inclusive de regras, né, na política de remuneração, o outro pode contribuir com visões diferentes, né? E aí a gente, né, como técnico, volta para dentro de casa, faz estudo, avalia a viabilidade, seja de legislação, técnica, de orçamento, para ver se é viável. Mas quando você escuta o outro, né, e no Lean a gente chama aí de Gemba, você vai a campo, né, você escuta, vê o que está acontecendo, é exatamente isso. E aí o resultado até do MVP, ele vai ser muito mais assertivo, porque você vai conseguir atender aos interesses diferentes. Sim. Iteração, né? Eles também... Você vai medindo, você vai observando, vai testando, né? Isso é fantástico. Eu fico pensando nesse negócio. Tem no livro, por exemplo, lá do Startup Enxuta, eles falam um caso da Toyota, muito legal. Eles têm um carro nos Estados Unidos que chama Siena. É um carrão assim não que é cabe... o Siena daqui. Não é o Siena daqui, ele tem 2 N's, né? É uma minivan, tipo uma van, assim, né? E na época, quando eles quiseram fazer o projeto, se não me engano, é em 2006, 2009 ali, o engenheiro, porque na Toyota tem muito disso, assim, não acredita no negócio que o cara te disse, não, vai lá e veja. Então, eles têm muito disso, né? E ele tá citando isso no livro, né? E ele fala assim, cara, a gente vai fazer um novo modelo dessa Siena, nessa minivan, né? E como é que a gente vai fazer esse novo modelo? Vamos fazer um novo modelo investigando o motorista? Os caras tinham muita dúvida. O engenheiro-chefe dessa parada, desse projeto, falou assim, não, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar os Estados Unidos num carro desse. E eu vou fazer e meu estudo levou 1 ano. O cara cruzou os Estados Unidos de ponta a ponta. Ele foi do oeste pro leste. E aí, qual foi o lance? Cara, ele cruzava no caminho com pessoas que tinham o mesmo carro, Siena, outros carros dessa categoria, e ele começou a entender. Até que ele chegou à conclusão e falou assim, cara, sabe quem é o maior provedor de informação pra gente? Não é o motorista, são as pessoas que ocupam os bancos de passageiros, especialmente as crianças. E aí o que ele fez? Ele começou a falar assim, você, tá aí com teu pai, viagem longa, o que tu gosta de fazer? Cara, né, prende a tecnologia, uma série de coisas, cara, você... O lugar mais confortável do carro não pode ser pro motorista ali, tem que ser pra família, tem que ser pra quem tá acompanhando, né? E como é que... É o modelo de, sabe, é de você fazer a melhor investigação, porque talvez, se ele tivesse chegado, talvez não, com certeza, se ele tivesse chegado e perguntado para a pessoa errada, ele teria a resposta errada. Então ele precisou fazer primeiro um modelo de investigação com base na hipótese, falou assim, quem é o meu público-alvo para consumir isso aqui? Vou quebrar em pedacinhos, não vou fazer produto, não vou encostar a mão no negócio, não vou pensar na solução, não vou pensar na saída de ar, não vou pensar no vidro elétrico, vou pensar primeiro o que as pessoas querem quando colocam o traseiro nesse banco aqui e vamos passear, né? Politicamente correto. Politicamente corretamente. É isso, e é simples assim, né? Imagina se ele tivesse gastado, né, várias horas em pensar, sei lá, na astronomia da questão, tivesse investido muito dinheiro, uma equipe inteira ali de desenho para chegar a um modelo que, na visão da equipe, seria ótimo, quando, na verdade, a solução simples seria, né, foi essa, pega o carro, bota a gasolina, disputa as pessoas e vê o que dá. Então, até o investimento, né, de poupa recursos... demais, cara. Poupa demais. É simples. E o simples é ser Lean, né? A simplicidade das coisas, a gente não precisa complicar muito, não. Inclusive a vida. Pode ser bem dinâmico, né? Bem enxuto nas nossas ações e ter, né, resultados de valor.
Uhum. Sim. Um dos princípios aí do Lean, que é evitar o desperdício, né? Evitar as perdas ao longo do processo. Onde você encontrou? Que desperdícios você destacaria num processo de remuneração? Porque você é de remuneração, né? Quando você começou a estudar Lean, nos processos de remuneração com os quais você lida diariamente, você já teve algum caso que você olhou e falou: o Lean não ia gostar disso aqui, não. Se o Lean porque fosse uma a gente não pode abrir, né? Não, mas não tem muita precisa coisa. contar o Não nome conta do o nome do santo, é santo, isso aí. não. Só conta o milagre. Mas conta o milagre. E é engraçado, assim, porque antes de conhecer o Lean, eu, inclusive, achava que eu estava abafando, né, em algumas ideias e propostas. E aí, quando você fala, puxa, mas isso aqui podia ser mais simples, né? Uma base, por exemplo, né, quando a gente fala de Lean RH, é o Lean Office, né? Que fala de mudanças e melhorias em processos de negócio, de áreas de back-office, que não tem a ver efetivamente com operação. Então, por exemplo, poxa, eu preciso desenhar uma política complexa que só eu, por exemplo, entendo, cheia de regras, né, de burocracia. Quando eu simplificar as regras e der a possibilidade às pessoas a terem uma maior mobilidade de carreira, que a empresa possa premiar as pessoas certas, sem ter tanto, né, eu preciso fazer isso aqui primeiro, para depois fazer, como se fosse uma receitinha de bolo, quando na verdade a gente está falando de gente, né? E cada pessoa tem uma forma, né, de se motivar, de recompensar diferente. O que você valoriza pode não ser o que o Emerson valoriza, o que eu valorizo. Então, nessa perspectiva, o Lean me trouxe aí a visão de que, primeiro, a gente pode implementar melhorias incrementais nas questões de remuneração, nos processos, né? A gente precisa ter desenho mapeados, processos mapeados, mas muito mais as regras, né? Elas não precisam ser tão rígidas assim. Eu posso deixar de premiar uma pessoa super bacana na companhia por conta aí, não, ela precisa ter 12 meses da empresa, precisa ter avaliação XYZ, quando na verdade ela teria um mega potencial se ela fosse para uma outra área e que ela não está feliz ali. Ou o que acaba ocorrendo? Eu enrijeço tanto que ela vai para concorrente. Você sabe que esse ponto é muito doido, porque as empresas hoje lutam um pouquinho com aquele lance de falar assim, cara, qual é a tua aversão ao risco? Porque na boa, Débora, fazer um negócio desse é um negócio, eu vou abalar a estrutura, eu vou na contramão, todo mundo corre pra cá, eu vou ao contrário, eles me acham louco porque eu tô correndo, mas na verdade eu tenho que assumir esse risco. E aí no mundo dos negócios é a mesma coisa, pô, eu vou implementar um benefício dessa forma diferente, eu vou fazer um negócio... Cara, tem um risco nisso, é óbvio que tem, mas inovar, meu amigo, ser pioneiro, não tem como você fazer um negócio desse se você não assumir algum tipo de responsabilidade, né? Só que esse mundo da remuneração, ele tá muito conectado com as legislações e tudo mais, então o cara fala, cara, vou dar um passo para cá, vou prejudicar? E se eu quebrar isso em amostras? Quer dizer, eu não faço com o público todo, mas eu posso... Deixa eu olhar para o público de talentos da companhia. Será que eu jogo todo mundo na vala comum? Ou de repente eu trato com uma política diferenciada? E eu experimento essa política. Né? Eu faço ensaios, eu vou pra frente. Por quê? Se eu tenho uma população de 10 mil pessoas, cara, você não precisa fazer tudo com 10 mil. Você não pega o benefício lá do Gympass e joga pra todo mundo. De repente, quando você testar, será que as pessoas querem academia? Já começa por aí. Aí você Qual é o público, né? Exatamente. Qual é teu público, né? Então começa a investigar, começa a fazer alguns testes. Mas eu já ouvi, Débora, o que você acha? O pessoal fala assim, mas como é que eu faço microteste assim? Como é que eu testo com pouca gente? A empresa não dá pra fazer isso. Será que não vai causar um desconforto, né? Das pessoas. Por que mas eu... você acha que... A gente tem aí vários desafios, né? Primeiro, assim, eu acredito muito que você precisa ter um jurídico parceiro para te apoiar nessas loucuras, nesses riscos aí que no primeiro momento é um risco. Mas é possível, sim, você primeiro... Cara, você tem uma base de dados, né, que você pode olhar, né? A princípio você vai ter ali a tua demografia, idade, salário médio, né, número de homens e mulheres, o perfil, né, da tua companhia. Pegar algumas áreas, talvez críticas, vai lá, escuta as pessoas, né? Faz esse exercício. A escutativa ela é importante, né? Ver o que para um grupo, por exemplo, determinada área, tem necessidades diferentes, né? Talvez o público da operação, o pessoal que realmente está ali no dia a dia, tem necessidades que um
uma equipe mais de negócio estratégica não tenha. Então, é fazer essas conexões, né, e avaliar, puxa, né, no primeiro momento, vamos trabalhar essa área, pode ser uma área crítica, pode ser uma área de tecnologia, uma área de infraestrutura, vamos avaliar, né, o que a gente implementar, o que vai acontecer de médio e longo prazo, e se a gente tem possibilidade de corrigir ao longo do tempo. E, né, à medida do possível, você vai colocando, né, mais áreas ali nessas avaliações, até que daqui a pouco você, né, vai ter a empresa toda coberta. É claro que, de novo, né, isso não vai acontecer de um dia para o outro, você vai esbarrar muito também na legislação que você precisa cumprir, mas pequenas mudanças que façam sentido, né, que você defenda para aquele público, né, por exemplo, de tecnologia, as empresas estão com um desafio enorme aí de reter. Para essa galera funciona a retenção, né? Mesmo com a retenção, qual é a perspectiva de permanência dessas pessoas aqui na empresa? Mesmo com essa perspectiva, eu preciso continuar um ciclo contínuo de treinamento para, se sai um, eu tenho outro que possa também ser alocado ali. Então, assim, não é só olhar o pacote de remuneração, você precisa de outras áreas, você precisa de outras pessoas e pensamentos que corroborem uma jornada completa, né? Desde a entrada da captação até o momento que a pessoa sai e efetivamente chegou o momento dela ir embora. E aí você tem uma jornada toda desenhada com contribuições, né, e visões diferentes. Acho que eu não sei se a Fer perguntou diretamente isso, mas já teve alguma aplicação prática, assim, algum projeto? Né? Não especificamente, você não precisa falar a empresa nem nada, alguma experiência, assim, ou em qualquer área, né? Desse teste, porque assim, a quantia de testes que a gente vai fazendo não tem número, né? Às vezes você pode chegar à conclusão de invalidar, de pivotar e falar assim, não é isso, vamos virar para o outro lado aqui, vamos caminhar, né? Tem alguma coisa nessa linha? Tem sim, eu fiz um trabalho, né, de mapeamento para revisão das métricas, né, das regras de recompensa de uma empresa, e, né, a empresa tinha colocado como objetivo mudar, né, fazer um salary review, né, do que ela tinha dentro do pacote de recompensa e meritocracia. E aí, assim, foi um trabalho muito legal, né, que a gente teve que buscar informação, né, e desenhar os personagens. Então, o primeiro momento foi muito legal, a gente olhou, né, a base interna da companhia, né, a demografia, a gente tentou fazer as conexões, né, as correlações das variáveis, então, a permanência das mulheres na companhia, qual era o tempo médio, qual era o turnover, né, quais eram os perfis, como é que havia esse comportamento de saídas, era de cargo, era por tempo de empresa, era uma área específica. Então, foi muito bacana, porque você aprende sobre o comportamento ali da tua companhia, no primeiro momento com base em dados, né? E aí você pega esses dados, né, avalia aí quais são as variáveis que você quer testar e avaliar, prototipa no primeiro momento, né, uma V0 de um persona e vai para a ponta, né, para escutar e para construir melhor o teu MVP. Então, o bacana desse trabalho, né, a gente escutou o mercado, então o que o mercado estava fazendo acerca das práticas de meritocracia e recompensa, pesquisas mesmo, o que tem saído aí para públicos diferentes, o que as empresas têm buscado, o que essas pessoas demandam, né, a gente está falando aí de um mundo que ainda está em pandemia, que os desafios, que os interesses têm sido bem diferentes. Né, você escuta as VPs, escuta os gestores das áreas, escuta as pessoas, e aí você consegue chegar a um perfil mais aderente aí desse desenho de personas. E a partir disso, foi possível até que a gente fizesse aí, né, o que atenderia a cada persona, né? A gente está falando aí de um mundo grande de headcount, de profissionais, e a gente teria que aí prototipar, né, de alguma forma um perfil médio, né, o que também é um desafio, mas que de alguma forma refletisse aquilo que a gente gostaria de propor. Então, a partir desses desenhos de personas, a gente começou a discutir o que atenderia a cada um, e saímos aí com
uma lista de 41 propostas de melhorias, né? Nossa. Não só de remuneração, mas falando de toda a jornada, né? Inclusive do salário emocional, de práticas de engajamento, de modelos de benefícios. Muito bacana o trabalho. Que legal, quer dizer, por isso que você não pode chegar com a solução, né? Primeiro você pensou, vamos entender o público, né? E daí, então, sai com uma lista de coisas a fazer. E o legal é que você pode ir fazendo uma coisinha de cada vez e aprendendo com cada uma delas, né? Eu fico... algumas críticas até com o lançamento de produto. Por exemplo, quando você olhava um Windows sendo lançado, como é o nome do fundador da Microsoft? Esqueci Ô, o nome dele. louco. Eu tô com um problema de Billzinho. memória. O Bill. Desculpa, filho. Chega um horário que a gente começa a esquecer de coisas que são básicas, né? Mas o Bill, ele falava assim, ó, tal data eu vou lançar o sistema para todo mundo ver. Aí juntava todo mundo lá e o Bill ia apresentar e pum, dava um erro na cara de todo mundo. Repara que o mundo de tecnologia falou assim, tá, tem um erro nisso. Por que é que o grande lançamento tem que ser um grande lançamento? Por que é que eu não poderia começar a testar esse Windows em ambientes de teste com pessoas reais? Entende? E por que ele tem que sair essa mega plataforma tudo pronto? Porque chegava no dia de apresentar, era uma corrida contra o tempo, porque se estourava o cronograma, você falava, cara, vamos assim, pum, errado. Então, o glamour do lançamento, ele quase que meio que foi quebrado, porque entendeu-se que as pessoas não estão preocupadas com o glamour do lançamento. Você tem os adotantes iniciais, que são pessoas que curtem experimentar certas coisas, vamos arriscar com os caras, porque os caras não estão preocupados se você tem o melhor design, se você está vindo com o produto pronto. Tem gente que topa isso. Então, se tem gente que topa, vamos usar esse público. Vamos começar a ver o que eles sentem de um pedacinho. Beta, alfa, beta, e você começa a ver pedacinhos de software que os caras vão lançando para quê? Vamos testar. Testar e aprender, testar e aprender. E o mais doido, Débora, que eu acho disso, que tem sido... O Steve Jobs tinha um negócio que era o seguinte, ele falava assim, as pessoas não sabem o que querem. E aí parece um contraponto no Lean, né? Porque se eu quero entender as pessoas, entender é diferente de satisfazer os caprichos individuais. Então, eu acho que o doido desse método não é você falar assim, o que você quer, Fernanda? Pô, ela não sabe o que ela quer. Pergunta errada, acabou aí, né? O lance é entender o que tá por trás do que ela quer. E aí vem uma parada de negociação que é muito fera, né? Você acertar na pergunta que você tem que fazer para conseguir obter o melhor resultado, né? Ninguém Sim. sabia que queria um iPhone ou que queria um iPod. Até o momento que você tinha uma hipótese que era as pessoas gostam de ouvir algo em movimento. Uhum. Isso é validado. Então, pro iPod, ele já sai num momento, assim, ele sai um passo à frente, porque ele não precisou validar uma hipótese assim, será que as pessoas topariam colocar algo no ouvido e sair escutando algo? Não, essa hipótese já foi revelada. Mas será que as pessoas topariam ouvir coisas que elas não têm? Os CDs que elas não têm, as fitas que elas não têm? Será que elas topariam comprar uma música ao invés de comprar um CD? Será que elas topariam comprar isso, mas não como uma música, como um serviço dentro de uma plataforma? Pô, hipóteses muito boas de serem especuladas, né? E, então, eu acho que esse é um grande lance. Você perguntar o que as pessoas querem, ele vai falar, eu quero aumento. Puta, então tem que dar aumento. Não é essa a pergunta. É passos atrás antes para entender o que circunda esse ser humano, para daí você dar a melhor injeção ali dentro do problema, né? A gente sempre fala aqui, né, da economia comportamental, mas é o mesmo lado do cérebro que o cara vai usar para responder, quero aumento, ganho pouco, no meu salário não é bom. É aquele mesmo lado do cérebro que quando você olha... esse álcool aqui custou R$7,90. Alguém pergunta, quanto é que foi esse álcool? R$7. Não foi 7, ele estava muito mais próximo do R$8 do que do 7. Exatamente. Mas você vai falar que foi 7, porque é o mesmo sistema rápido que vai responder, né, que foi R$7, é o que vai dizer, bala de borracha. Não, mentira, vai dizer... vai dizer... E, na verdade, para ele não é o dinheiro, né? Pra gente, tem gente que só o dinheiro funciona, mas tem outras pessoas não, que gostam do clima, que gostam da liderança, que gostam do trabalho que faz, que vê valor, né, naquilo que entrega, que leva o trabalho para
para dentro literalmente para dentro de casa, não estou falando só do home office, não, para junto da família, fala positivamente do que faz, né, da empresa que trabalha, e isso não tem dinheiro que pague. Então, quando a gente fala que remuneração, né, que salário não é o cash, né, o cash todo mundo quer, todo mundo precisa, mas eu vejo frequentemente que muitos profissionais não ficam, não é pela questão do dinheiro, mas porque ela gostaria de ter a oportunidade de ter esses outros itens, né, esses outros elementos em equilíbrio. Sim. E isso faz muito sentido, né? Porque o ser humano, ele não é, né, único. Ele tem interesses diferentes. Então, você estava falando de pintura, eu estava falando de costura, né? O Emerson estava falando de filosofia, a gente está falando de remuneração. Nós somos seres diversos, múltiplos. Então, não é só um item que vai satisfazer você. No primeiro momento, aí você vai e pergunta, né? Mas qual o seu porquê? E a partir desse porquê na tua vida, você vai começar a fazer conexões de onde, puxa, né, eu me vejo assim, eu quero isso. E não precisa ser único. Sim. Ser único é ser muito fácil de entender, né? Quando você é múltiplo, você fica aí, né? Fica mais difícil. Exatamente. Exatamente. Você sabe que... Mais complexo. O Emer usa... Eu ando de bicicleta, né? Não ando tanto que eu gostaria, mas sempre que dá eu ando de mountain bike. E eu tava pensando tem um exemplo que o Emerson sempre usa, do 80-20, que 80% é o seu esforço ali e 20% é o instrumento. Então, quando a gente pensa num plano de carreira, essa é a ideia de que é necessário ter uma estrutura, mas que isso é 20%. É claro que assim, né? Salva as minúcias dessa proporção, né? Mas que o instrumento é 20%, mas a dedicação de quem tá ali, engajamento e tal, e a motivação é a maior parte do processo. Aí ele fala, né, que não adianta a gente montar na bicicleta do campeão lá do Tour de France lá, que a gente não vai conseguir ganhar a competição, né? Porque o cara tem um equipamento muito bom, mas a dedicação, o treino, a alimentação dele é tudo equilibrado para fazer ele conquistar. E eu tava pedalando lá e pensando, né, que eu nunca ia ganhar o Tour de France. Mentira, eu não tava pensando nisso. Não ia mesmo. Aí mas você fala assim, acredite que você pode fazer tudo o que você quer. Tudo que a Xuxa me ensinou isso. Mas eu tava pensando assim... Eu tava pensando que, às vezes, a marcha, né? A marcha da bicicleta, ela serve para facilitar ali o seu trajeto e tal, mas eu uso errado a marcha. Eu tava pensando assim, nossa, eu uso errado a marcha e isso faz todo sentido com remuneração. Porque às vezes eu me vejo correndo atrás da marcha. Então, às vezes eu tô numa marcha mais pesada, num trecho que eu não deveria estar tão pesado, e eu tô ali me esforçando pra chegar na marcha. E eu não tô fazendo a marcha trabalhar a meu favor. Eu não tô usando o instrumento na sua totalidade pra, sabe? Fala-se muito em cadência, né? Então, você mantém uma cadência e a marcha vai se adequando à sua cadência. Então, a força que você faz, o movimento é o mesmo. A ideia é que você mantenha ele contínuo. E a marcha vai te ajudar, no momento mais pesado ou mais leve, para você manter o seu movimento. Não é você que fica correndo atrás da marcha. Você tá numa subida, marcha pesada e você fica lá sofrendo. Não, o equipamento que se adequa, adapta a você e você usa dessa forma na sua totalidade, né? E eu tava pensando que em remuneração, às vezes a gente se sente muito assim, né? Vou falar agora um pouquinho do lado de um colaborador, né? Às vezes correndo atrás daquele plano, do que foi estipulado, sabe? Correndo atrás da marcha. E às vezes ele não entende que aquilo ali existe, na verdade, para manter um ritmo que ele mesmo pode pôr. Então, assim, de se adaptar, de ser flexível, de ser ágil, de ser... E aí, aquele instrumento serve. E do lado de quem faz também, né? Às vezes a gente fica querendo fazer algo para correr atrás do instrumento, né? Em vez de usar. E acho que o Lean, bem usado, ajuda a gente a manter um fluxo interessante e não correr atrás da marcha, né? É o vento, né? Como uma vela, você também, em alguns momentos, precisa do vento. O vento vai te dar a propulsão para você ir.
E é leve, né? O vento ele tem o seu papel de leveza, de levar a gente para frente. Sim. Então, em alguns momentos, né, a gente usa aí a marcha, né? Outros a gente precisa também deixar o vento trabalhar, né? Não se meter muito nele. A gente vai até um determinado momento e muito mais ser leve. Então, acho que como né, pensamento aí, né? O linha é ser leve. Legal. Olha lá, ó, tô falando que a parada é um negócio que mexe com a cabeça, assim, ó. Você se mete num negócio que acho que traz eficiência, né? Eu penso no Fordismo, assim, né? O Fordismo era assim, você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Então, vou te empurrar o produto. Não tem outra, não tem competição, é isso aí que você tem. Aí depois você tem os modelos em série, você fala, pô, mas será que eu não poderia customizar esse carro? Pode, mas fica caro, hein? Porque o equipamento para eu parar e fazer a outra peça é muito, né? Então você reduz a customização, porque você não tem condição de atender em escalas quebradinhas, né? Aí vem a Toyota e fala, não, eu vou criar um mecanismo que dá preço. Mas não dá não, rapaz, os americanos estão na frente da gente. Eles fizeram, não, dá sim. Vamos quebrar esse negócio, né? Vamos deixar leve, né? Vamos deixar customizável. Aí vem a inteligência cognitiva. E ela quebra e esmiuça isso do jeito que quando a Débora entra no Netflix, ela não vê a mesma sugestão que a Fernanda, que não vê a mesma sugestão do Emerson. E aí eu devolvo uma pergunta que a Fer falou, mas eu queria te cutucar. Será que somos únicos mesmo? Ou isso é uma grande invenção do mundo do consumo para a gente achar que é alguma coisa, mas no final das contas não é? Essa é a minha pergunta, Débora. É uma pergunta que a gente, né, eu acredito que muitos façam, né, no dia a dia, né? Quem eu sou, né? Qual é o meu papel no mundo? E é um exercício que eu acredito que é bacana quando você faz, né? Porque, é claro, né, as empresas têm aí o seu produto para vender, né? Tem o público que ela espera atender, o que ela gostaria de multiplicar, mas voltando até a questão que a Fernanda falou, puxa, mas eu fiz um desenho em tecido e dei de presente, né? Você customizou algo que você fez com carinho para alguém. E muitas empresas, né, e produtos têm vindo, né, nesse movimento de eu não quero fazer produção em massa igual, só carro preto, né? Eu quero customizar algo que tem um público específico, então eu vou fazer um desenho, um tecido com carinho, vou bordar e vou entregar para os meus amigos, né? Para deixar, para que eles lembrem de mim sempre que tiverem, né, que pegarem aí o presente. Então, é isso, é você ter algo para chamar de seu, né? Que faça sentido para você dentro do teu contexto e que faça também sentido para o outro, né? Quando pensar em te dar um presente, puxa, esse aqui eu lembrei do Emerson, vou comprar para ele. E é muito legal, né? É um carinho que vai além do produto em si, né? Ele toca o coração. É isso aí. Eu vi, tem uma startup que ela mirou nisso aí, produz a tua própria cerveja com a gente. Então, você consegue fazer uma mistura de ingredientes. Mas eu fiz essa pergunta para provocar, Débora, uma brincadeira assim, porque eu penso um pouco sobre isso e digo, nós estamos organizados em tribos. Então, você fala, cara, eu sou único. Não, você tá numa tribo, cara. Você tá numa tribo que tem o significado dela, que tem o jeito dela, né? Mas que tem maneiras de se expressar, né? Mas entender isso é muito interessante, porque a gente migra nesse padrão de consumo. Quando eu coloco o ser humano em foco, eu acho que há prós e contras nisso, né? Quando você mira o ser humano como a razão para aquilo que você vai desenvolver como tudo. É individual o negócio. Entende? É o coletivo no sentido de pensar que é o outro, é sobre o outro, mas ao mesmo tempo o ser humano no centro de todas as coisas é um negócio que nos traz reflexões, sabe? O quão individual é isso, quantos benefícios isso traz para a sociedade como um todo, para a maneira como a gente se organiza, né? A resposta tá tudo aqui. Então, assim, eu não sei, né? Eu gosto de dar umas viajadas fora da caixinha. Não tem a resposta pra isso também, não, né? Eu perguntei pra você porque eu falei, quem sabe se a Débora acalma um pouco isso aqui. Mas é muito doido a gente pensar. Eu lembro que lá no início, né, quando você falou um pouquinho de mim, não, mas né, teve um texto que ela falou, e aí chegou num trecho, né, sabe de nada inocente, né? Uma frase engraçada e que a gente usa no dia a dia.
Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe de nada, né? Tem tanta coisa nesse mundo, tem tanta coisa legal, o processo de aprendizado é tão rico, você não precisa saber só daquilo que faz sentido para você, no sentido do teu trabalho, por exemplo. Você pode estudar e pesquisar e escutar, né, opiniões diferentes. Uma vez um amigo meu falou, puxa, eu gosto de conversar com pessoas com ideias diferentes. Eu fiquei esperando, né, ele terminar a frase. Não, porque em muitas coisas eu mudei minha perspectiva e o meu modo de pensar por conta disso. Eu falei, puxa, é verdade, né? Então, olha que também você, né, se desprender daquilo, né, das suas convicções, né, para escutar o outro. E você não se achar o dono da verdade, entender, puxa, o outro também tem razão, faz sentido para mim. Então, eu achei isso assim, de uma inteligência, de uma maturidade, que é bacana quando a gente fala que nós não sabemos de tudo, a gente está aqui para aprender. E aprender é muito, muito, muito gostoso. Você sabe que acho que a gente fala muito, o envelhecimento está nesse momento, né, em que você decide e fala assim, eu já sei de tudo, cara, já sei de tudo, né, então fechou. Como chama aquela junçãozinha que a gente tem no crânio, que é o que... Moleira. Então, é a moleira, né, e ela vai se juntando, quando você nasce, ela ainda não existe, até para facilitar para a cabeça dar uma fechadinha ali para você passar, né, conseguir nascer, depois aquilo vai se reconstruindo, mas o fechamento final daquilo acontece lá para os 70 e poucos anos, você fala, você pensa que sua moleira, depois vai pesquisar isso aí, a moleira... Com um ano, não é não. Exatamente. Porque a gente acha que é um aninho, não. Não é verdade, ela continua pela vida. Pesquisa o negócio da moleira aí, ó. Porque ela vai se fechar mesmo, é lá para 70 e pouco. Eu não tô enganado, cara. Depois você confirma aí pra mim. Mas esse é o momento que, quando a gente envelhece, a gente tem a sensação de que a gente fala, agora já era, resolvi, já sei como que é, já descobri as ferramentas para tais coisas, né? Então, mas não, pelo contrário. Então, quando você diz que é gostoso, quando você lê lá o Daniel Kahneman no Rápido e Devagar, aprender exige que a gente utilize o sistema 2, né? Que é o sistema que você tem que pensar. E o teu corpo, geralmente, ele quer poupar energia. O cérebro foi programado para isso. Ele falou assim, não pensa. Quando alguém vem com uma ideia diferente da tua, o cérebro diz, não gasta energia, tá? Se defenda. É o antídoto pro diferente, que hoje tá em alta. Quer dizer, você pensa diferente, você é um palhaço, você é isso, você é um trouxa. Cara, calma. Só que dar a chance do outro argumentar, ficar em silêncio quando você discorda, usar a tolerância, cara, você gasta muita energia para isso. E o tempo todo teu cérebro fala assim, não gasta energia, vai pelo caminho mais fácil, não gaste energia, vai pelo caminho mais fácil. Só que quando a Débora diz assim, é muito gostoso aprender, é porque você entrou num negócio, um estado que chama flow, que é o momento... Não é o podcast dos caras, não. É um estado em que você consegue falar assim, eu uso o meu sistema 2, eu aprendo, e ao mesmo tempo não é um negócio que é doído, né? É um negócio que acontece de forma natural. É como um atleta que vai buscar o tempo. Ele exige do corpo dele, mas ele tá tão habituado que o corpo ele vai melhorando cada vez mais em tempo. A ponto que eu que não vou competir naquele esporte, eu jamais conseguiria entrar naquele nível antes de um preparo tão grande para entrar esse flow, né? É por isso que você tirou aquela foto com 20 e tantos livros e disse assim, sabe de nada, inocente. E com a Duda aqui de um ano. Sei. Eu não sei, eu aprendo, e eu tenho muita sede de aprender mais. Eu fico muito feliz, assim, com que o aprendizado, né, ele trouxe ao longo de toda a minha vida. E eu percebo que a gente está na vida, né, para aprender. E o aprender não quer dizer apenas nos livros, né, nos podcasts, né, no que você vê, mas aquilo que você escuta, né, aquilo que você observa. E quanto mais você está aberto a isso, você gasta uma energia, né, porque o teu corpo ele precisa captar também, você precisa processar aquele conhecimento, mas dependendo do formato que você entendeu, você tem algo muito maior para contribuir. Então, se é um legado, né, que eu puder deixar aqui nesse mundão, né, para minha filha, para minha família e para o mundo, é algo, né, que eles possam aprender com isso.
E eu sou muito grata, né, às pessoas que passaram pela minha vida, né, e também me fizeram aprender com elas, inclusive aquelas desafiadoras, né, porque acredito que sejam as que mais ensinam, né, a não fazer, né, a não ser. Isso é demais, né, quando você percebe de que, puxa, eu não acho isso legal, eu não quero isso para mim, não quero isso, né, para o outro. E é isso, né? A gente está aqui nessa vida sem saber de nada, aprendendo muito e com muita coisa ainda para fazer. Quando você era criança, ensinaram? Como é que foi isso? Porque assim, da onde que veio essa sede de conhecimento? Assim, você acha que nasceu com você, assim? Ou na sua criação você teve uma inspiração, alguém muito próximo ali que... Assim, eu acredito que esse desejo, assim, é um desejo pessoal, né? Eu tive aí uns desafios, né, quando eu era criança, né? Vim de uma família que, assim, estuda, eu fui a primeira a ter curso superior, mas eu lembro que o primeiro livro que eu li, né? Eu estudei em escola pública, uma biblioteca da escola pública bem simples. E o primeiro livro que eu li foi O Mágico de Oz, né? E esse livro, ele transformou a minha vida. Eu engoli, né, esse livro com 9 anos de idade. E a partir dali, eu né, me apaixonei pela leitura e eu vi, puxa, né, eu posso ser diferente, eu posso sonhar, né, eu posso ter aí um mundo, caminhar e sorrir, né, como o livro fala, né, você tem aí o Homem de Lata, você tem o Leão, e vamos imaginar, né, vamos imaginar um mundo diferente. E quando eu falo que o conhecimento, né, ele não depende de status, né, ele não depende exclusivamente de você ter possibilidades, né, financeiras, claro que ele facilita, né, facilita você ter um conhecimento mais robusto, mas ele não é determinante. Você pode correr pelas próprias pernas, né, buscar algo que incentive você. Então, o meu motivador é buscar o conhecimento, e eu vejo isso, sabe? A gente parar também de se vitimizar por algumas questões, né? E falar, puxa, ok, eu não consigo assim, mas será que eu não consigo do outro jeito? Será que eu não posso também pegar um livro emprestado, baixar na internet, fazer uma assinatura aí com um Kindle e ter um montão de livros a um custo bem mais baixo? Então, assim, a gente tem possibilidade, né? Vai da iniciativa de cada um de querer. A gente recebeu aqui no podcast o João Cordeiro, ele tem um livro que chama Desculpability, né? E é justamente em cima disso que você tá falando, pô, por que você não lê? Ah, cara, não leio porque, sei lá, não tenho tempo. Desculpability, né? Ah, não leio porque, sei lá, meu livro tá muito caro, pô. O Kindle tem aquele Kindle Unlimited, 19 paus por mês, você tem milhões de livros ali, né, cara? Tem muito livro bom, a gente tá lendo Neuromarket, por exemplo, né? Um livro 10. Mas assim, eu acho que a leitura de negócio também deixa o cara meio bobão, assim, meio biruta. Você só lê coisa assim, né? Você precisa dar uma viajada. Você falou Mágico de Oz. Eu tô lendo Nárnia com meu moleque, aquela coleção inteira lá do C.S. Lewis, por exemplo. E eu acho muito doido, que ele viaja. Eu falo assim, cara, que você não perca nunca isso, filho. Sabe, de um guarda-roupa que você pode passar ali e fala assim, cara, mas isso não existe, um guarda-roupa. O cara não vai precisar... Pô, mas é tão chato se você não conseguir transpor um pouquinho e pensar em algumas coisas, né, símbolos, assim. Eu acho que isso ajuda a gente a viajar, sabe, a expandir os horizontes da mente, né, porque o Lean é o método, mas a Débora, ela tá além do método, entendeu? A Débora, ela viaja, como aquele livro, aquela história, aquela ficção, ela a encantou e fez você explorar uma série de coisas e faz até hoje, né, então... Tá bom, eu li sobre o Lean, mas o que é que eu trago? Quando eu elegi uma série pra ver, a série Relacionamento, minha esposa também assistiu This Is Us lá. Então é um negócio muito legal que eu penso nos conflitos, eu penso eu começo a exercitar empatia, eu vejo outras coisas. São coisas muito próximas da realidade, né? Então, às vezes eu falo, caramba, tem gente que vive isso, não vive, né? Mas
esse às vezes, por isso que a gente sempre pergunta aqui, a gente nunca começa, Débora, com o lance assim, vamos falar de trabalho? Vamos falar de trabalho. Então vamos lá, define aí, Lean. Não, cara, vamos falar de quem tá aí. Porque quem tá aí é quem nos encanta. Porque o Lean é um método. E daqui a pouco os caras vão adaptar e talvez alguém descubra ou incorpore um outro modelo para um outro momento de vida. Para algo melhor, né? Exatamente, cara. Por que não? E a gente tá aí, tá junto, e eu compartilho muito disso, né? Antes de iniciar uma reunião de trabalho, né, pergunta para o outro, tudo bem com você? Dormiu bem? Aí, ó, sextou? O que você vai fazer no final de semana, né? Você já dá uma quebrada e você também traz o outro, né, em perspectiva, né, antes de falar do trabalho. Aí, né, o trabalho vai fluir muito bacana, porque antes de ser profissional, né, eu sou a Débora, você é o Emerson, você é a Fernanda, e a gente, né, tem interesses distintos, tem problemas, tem alegrias, né, e quando eu coloco você num olhar humano, a possibilidade de contribuições que você vai trazer, né, são maiores. Sabe o que faltou nessa conversa aqui? Não sei. Faltou o vinhozinho, pô. A gente tá num papo muito filosófico, né? Tem razão. Tá faltando um vinho. E eu acho que a gente não precisa parar por aqui, né? A gente pode manter esse papo, mesmo que virtual, né? Nos encontros online, e a gente traz um vinho, traz uma cerveja e vai bater papo sobre a vida. Com certeza. Muito bom, Débora. Olha, assim que a gente passar por isso, vamos vacinar todo mundo ali, né, pra gente ter os convidados aqui com a gente no estúdio, né, porque vai ser muito legal a gente poder, porque que seja um momento de reflexão, sabe? De novo, eu acho que muito sobre o mundo do negócio está aí, tem muita coisa à disposição, cara, dá pra mergulhar, tem muito livro bom. Esses livros todos que você tá lendo são muito bons, Débora. A hora que eu olhei a foto, falei, cara, vem aqui pra gente, conta no programa. E olha que, assim, eu tenho um método de que eu não consigo, né, ler de um livro, às vezes, todo para começar outro. Eu leio um pouquinho de um, vou ler um pouquinho do outro, aí as coisas fazem conexão com esse aqui. Aí eu falei, esse aqui eu enjoei um pouquinho, depois eu volto. Com série é a mesma coisa. Poxa, isso aqui tá um pouco pesado, né? Preciso digerir um pouquinho, vou ver outra coisa. Isso não impede, né? Você ter um pensamento que funciona também para você. Então, quando eu falo, por exemplo, poxa, aqueles livros, né, que estão ali, eu leio um pouquinho de cada um, né? Eu enjoo de um, vou para outro, e isso expande, se complementa, se conecta. Sim, é isso. Eu gosto muito disso. E eu acho que esse é o grande lance. Você botou o Simon Sinek ali. Porque é legal, assim. Cara, é um livro de negócios? Não. É um livro que o cara vai te ensinar uma essência, assim. E isso é legal. Tipo, não vem com a política do case. Vem cá, vamos conversar sobre algo. Então não é filosofia, acho que já foi muito banalizado nesse sentido. Vamos filosofar, vamos fazer alguma coisa que não tem sentido nenhum. Vamos pensar sobre algo que é super relevante, vamos estressar uma conversa. E depois, se você quer fazer grana com isso, vamos tentar transformar isso aqui num processo, em algo aplicável, né? O professor Clóvis, o Karnal, o Pondé, a gente sempre cita. O que esses caras fizeram? Eles pegaram algo extremamente complexo, que ficava muito restrito ao mundo acadêmico. Que a gente trouxe um convidado aqui no podcast, ele falou, cara, eu tenho uma opinião sobre isso. A tradução que fazem para esses livros chegarem pra gente, quando você vai ler um Kant, eu acho que o cara quis pagar tão de inteligente que ele fez uma tradução a ponto de... Mas sabe o que esses caras fizeram? Eles falaram assim, vamos conversar sobre essas coisas que são extremamente relevantes pro desenvolvimento da sociedade, mas de uma forma, cara, que você vai conseguir entender. É adaptar algo complexo para que alguém entenda. Simplicidade e sofisticação. O Roupa Nova, quando apresenta o Ed... O Roupa Nova, quando apresenta o Ed Mota, ele fala simplicidade e sofisticação. Ed Mota. Aí, Emerson. Tá denunciando aí. Tô velhão, fi. Aqui. Eu adoro Roupa Nova, mas denuncia a idade, tá? Eu acho que a Fernanda não conhece muito bem, não. Mas exatamente isso, né? A gente, puxa, né? Quando você pega alguém com esse, né? Com toda essa robustez de conhecimento e transcreve, né? Explica pra gente, né? De uma forma mais simples, menos complexa, que você vai entender do mesmo jeito e não precisa teorizar tanto,
Tá aí, é esse o propósito, né? Aham. Então, eu não preciso mostrar para o outro que eu tenho conhecimento quando eu não consigo explicar o que esse conhecimento, o que isso vai trazer de benefício, né? Uhum. Eu consigo ser eficaz quando na simplicidade você entende o que eu estou falando. É isso aí. Sim. Esse é um mega de exercício. Eu gosto de falar porque, nossa, não é fácil aplicar assim, sabe? Mas eu acho que o combustível tá nisso. Porque se você fala assim, como é que eu saio da caixa? Véi, pra você sair da caixa tem um Você tem que método. primeiro se conscientizar de que às vezes você tá em uma. Você fala assim, Tom, mas o que tem fora da caixa? Cara, o que tem fora da caixa é essa viagem toda. Mas tá bom, como é que eu saio da caixa e saio pegando tudo isso? Tá, você tem que pensar. Primeiro, às vezes você só tem coisa dentro da caixa. Quando não existe nada fora da caixa para que você consiga, sabe, pavimentar algo, estruturar, né? Então, uma conversa como essa de novo, se você chegou aqui até o fim e falou assim, cara, o que os caras falaram de remuneração aí? Não venha pensando nisso. Porque o que a gente vai falar de remuneração, ele é muito pequeno com relação a tudo que você tem que ter para depois olhar para a caixa de remuneração e falar assim, isso eu adapto, isso eu faço. É combustível, é lenha para queimar. Aí tem outra música também, pronto, os caras vão falar, pronto, já entregou a idade de vez, né? 34 e a gente está anos. falando aqui o tempo todo do mais importante, né? De pessoas, de gente, né? Do ser humano, desse ser tão complexo, criativo, desafiador, né? E a nossa capacidade, né, gigante de adaptação. A gente tem passado aí por uma pandemia, o que a gente, né? O indivíduo se adaptou, o que as empresas fizeram, o que o governo se adaptou, né? Eu estou falando do mundo inteiro. Então, não existe uma resposta, né, para o amanhã. A gente se adapta. Então, eu acredito que essa é uma, né, das nossas maiores capacidades, né? Capacidade de adaptação. Então, se a gente consegue se adaptar a um momento tão desafiador com o qual a gente está passando, a gente pode se adaptar em muitos outros momentos, em customizar, em adaptar, testar, errar, né? E a nossa passagem, né, ser tão rica de aprendizado com esse processo. Até na nossa evolução, né? Pensa num leão, num elefante. Tipo, eles têm muito mais força, mas, né? Poderiam ter acabado com o ser humano, assim, num piscar de olhos, né? E a adaptação, a narrativa, a nossa construção em comunidade, a construção conjunta de soluções, ficar lascando a pedra lá, para que eu... Então, tipo assim, já idealizando a ferramenta, para que eu vou usar e tal. Enfim, tudo isso foi o que manteve a gente até aqui, né? Não vamos agora desperdiçar isso, né? A história inteira trouxe a gente até aqui. Mantenha-se pensando. E a gente com isso tudo, né, a gente só reforça, né, a tese de que a adaptação, né, e o coletivo é o que vai, né, é o que sustenta a gente e o que sustenta a sociedade. Então, a empatia, né, pelo outro, é o interesse do outro, é o respeito pelo outro, e que isso flui, né, de todas as formas, né, flui na nossa economia, flui na nossa responsabilidade com a natureza, flui no nosso compromisso, flui no trabalho, flui com a família. A gente tem muito ainda a evoluir, né? Mas é isso, vamos continuar nessa empreitada. Com certeza. Senhoras e senhores, essa foi Débora Viana. Obrigado, Débora. A última palavra é tua, então dê aquela última mensagem para todos que estão nos ouvindo. Uma pena, mas o convite já está dado. Você virá aqui um dia ainda tomar um vinho com a gente e continuar essa conversa. Vou para São Paulo feliz da vida. Fechou. Bom, gente, é isso aí. Eu acho que a nossa alegria, né, é de estar em constante movimento. E o movimento faz a gente, né, para frente, não parar, não se deixar, né, levar pelos problemas, pelas questões, pelos desafios. Para os profissionais de remuneração, né, eu deixo sempre aí o desafio de que a gente precisa aprender, e aprender de outras formas, aprender coisas diferentes, conversar com as outras áreas, estar junto, né, com uma engrenagem com as demais áreas de RH, sentar lá com os gestores, com os colaboradores, escutar
E é isso, fazer diferente demanda tempo, demanda mais. Isso, né, é importante deixar claro. Mas o que você ganha com o processo de conhecimento do negócio, das pessoas, é incrível. Então, não deixe de aprender. Acho que essa mensagem que eu queria deixar para vocês, e agradecer de novo aí a oportunidade desse bate-papo maravilhoso. Eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Com certeza. Com certeza. Débora, muitíssimo Muito obrigada. obrigado. Se você curtiu, senta o dedo nesse like agora aí, que a gente quer mandar esse vídeo para muito longe. Se inscreve no nosso canal, onde você estiver ouvindo, se estiver no streaming de áudio, no YouTube, tá bom? Foi uma honra ter vocês aqui, Fer. Valeu, Emer. Obrigado. Valeu, Débora. Muito Valeu. obrigada. Gente, obrigada. Um abraço. Tudo de bom. Pra você também. Tchau. Tchau, tchau.